Olá, 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 professor Irinian Ruiz, mais uma vez com você aqui na Central de Concursos. Vamos iniciar aí a nossa correção da prova de Direito Constitucional, concurso escrevente técnico judiciário, banca VUNESP, prova TJ São Paulo, aqui o ano de 2023. Prova muito legal, prova aí seguindo o padrão da banca aí dos últimos anos. Teve uma questão só aí que acabou saindo um pouquinho fora do perfil, mas todas as outras foram aí à risca o padrão da banca, tá bom? Qual que vai ser a metodologia do professor? Eu vou colocar para você a questão num slide só completa, onde você vai pausar o seu vídeo para você conseguir aí ler toda assertiva. Depois que você leu toda assertiva, o professor libera o vídeo, vou te dar 3 segundos, você pausa, tá bom? Aí eu venho comentando cada uma das alternativas, que eu não posso ficar esperando aí 2, 3 minutos no vídeo, senão aí a equipe do pedagógico mata o professor, não é isso? Vamos lá então, vamos avançando aí, ó. Beleza? Vamos lá. Sobre as ações constitucionais previstas no artigo 5º da Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Alternativa A. Associações legalmente constituídas em funcionamento há 2 anos detêm legitimidade para propor mandado de segurança coletiva em defesa dos interesses de seus associados. Vamos lá, redação legal, redação bacana aqui, ó, segue o dispositivo do mandado de segurança coletivo, naquilo que tange a alternativa C, problema que alguns alunos enfrentaram. A nossa Constituição fala em funcionamento há pelo menos um ano. E aqui, ó, há pelo menos um ano. E a nossa Constituição, e nossa alternativa, fala há 2 anos. Perceba, 2 anos é mais que um ano. Aparentemente essa tá bonita, tá simpática, deixa ela de lado. Vamos lá. É admissível habeas datas na hipótese de inviabilidade do exercício de direitos por falta de norma regulamentadora? Está errado. Então, na verdade, nós vamos propor o mandado de junção. Olha a redação. Conceder-se a AMI sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Alternativa errada, tá bom? Vamos lá. C. O autor da ação popular, atuando de boa-fé, é isento do pagamento de custas, mas está sujeito ao ônus de sucumbência. Também não, tá errado. Na verdade, aqui quem propõe a ação popular, se ele tiver de boa-fé, ele fica isento das custas judiciais e também do ônus de sucumbência. Agora, se ele tiver de má-fé, ele paga as custas e paga também a sucumbência. Aqui tá errado, tá bom? E a alternativa D, mostra-se cabível a HD, que é o habeas datas, para acesso e retificação de informações contratuais do impetrante constando em empresas privadas, sem caráter público. Então aqui está errado, que o habeas datas ele garante você acesso às informações constantes em registros ou banco de dados, mas esses registros têm que ser de caráter público e não de caráter privado, tá bom? Então tá errado. Alternativa E, são sempre gratuitas o habeas corpus de mandado de junção e, na forma da lei, os atos necessários para o exercício da cidadania. Está errado. Na verdade, habeas corpus e habeas data são gratuitos, mandado de junção e mandado de segurança são pagos, e ação popular não é pago, gratuito, salvo se o autor tiver de má-fé. Então, diante disso, nossa alternativa correta é a alternativa alfa, tá bom? Alternativa A. Vamos lá, 45 aqui, 3 segundos para você ler. Opa, vamos lá. A autoridade municipal, no período noturno, pretendia fazer uso temporário de propriedade particular, pertencente a Joaquim, diante de uma situação real de iminente perigo público. Mas Joaquim recusou, sustentando a inviolabilidade do domicílio, muito embora domiciliado em outro imóvel. Sobre a situação narrada, será a alternativa correta à luz da Constituição Federal de 1988. Então nós estamos falando aqui de requisição administrativa, tá bom? Na minha pergunta, na minha humilde opinião, o examinador poderia ter explorado um pouquinho mais essa questão, ter trazido um pouquinho mais clara e ter dito o desenrolar disso tudo, né? Mas ele optou aí por ficar nessa análise superficial, mas beleza, não prejudica em nada a questão, e ela confunde você requisição administrativa
pautada no princípio da supremacia do interesse público, com a questão relacionada ao mandato judicial, onde você está ingressando na casa no período noturno, tá bom? No período noturno é vedado, no período diurno é permitido com a determinação judicial. Vamos lá? No caso de iminente perigo público, aqui é a requisição administrativa, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurado ao proprietário do imóvel ou do bem, indenização ulterior, a indenização é no futuro, se houver dano. Então ela é no futuro e condicionada à existência do dano. Vamos lá, diante disso, vamos ler aqui as nossas alternativas. Agiu corretamente a autoridade municipal, pois o iminente perigo público autoriza a utilização de propriedade particular mediante indenização ulterior se houver dano. Opa, tá bonita, tá simpática, vamos ver a próxima. A Constituição equipara, para fins de proteção, a propriedade e a casa. São admitidas o uso temporário da propriedade particular. Então equipara-se essa proteção de casa e propriedade? Não, não é equiparado. É o autorizado o uso da propriedade, mas Joaquim fará jus à indenização decorrente do uso. Mesmo não ocorrendo dano à propriedade, está errado, só o dano é condicional. A Constituição somente autoriza o uso da propriedade particular pelo poder público no período diurno. Opa, o iminente perigo público só vai acontecer de dia, não acontece de noite, né? Pelo amor de Deus, está errado. É permitido o uso de propriedade e, diante da situação emergencial, não há previsão de indenizabilidade ulterior. Da mesma forma, está errada. A nossa única resposta certa aqui é a alternativa alfa, tá bom? Questão legal, questão bacana aí para você, tratando aí de um ponto da figura da requisição administrativa. Vamos lá? Questão de número 47, assinala a alternativa que contempla apenas admitidas na Constituição Federal. Vamos lá, apenas admitidas. E o professor, de novo, foi lendo que nem um retardado, né? Vamos lá, pausa aí, você lê a questão, pelo amor de Deus. Beleza, então você conseguiu pausar. Vamos ver aqui, ó. Você tem que lembrar de dois núcleos. O nosso inciso 46, que fala as penas que são permitidas, e o artigo 5º, inciso 47, que fala as penas que não são admitidas. Então vamos lá. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: privação, restrição de liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão e interrupção dos direitos. Perfeito. Não terá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19. Então, tem pena de morte em caso de guerra declarada, a regra é que não tenha. Caráter perpétuo, trabalhos forçados, banimento e penas cruéis. Vamos lá, vamos ver a nossa resposta. Suspensão de direitos tem, pena de caráter perpétuo? Não, corta. Privação de liberdade? Tem. Interdição de direitos? Tem. Tá simpática, deixa de lado. Pena de morte em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19, tá beleza? Cassação dos direitos políticos? Não tem pena de cassação de direitos políticos. Perda de bens existe, banimento não. Prestação social alternativa existe. Pena de trabalho forçado em caso de guerra declarada? Também não. Nossa única resposta certa aqui é a alternativa B de Bravo, tá bom? Alternativa B de Bravo, questão bem interessante. Vamos lá, 48 aí, 3 segundos para você fazer a leitura. Beleza? De acordo com a Constituição Federal de 1988, nomeado para o cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público, servidor público. Vamos lá. Alternativa A, estável, poderá perder o cargo mediante processo de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei ordinária, assegurado a ampla defesa. Então vamos lá, olha que legal. Na verdade, ó, perda do cargo, avaliação periódica está perfeita, mas olha o que a Abunesp trocou. A nossa assertiva fala em lei ordinária, sendo que a Constituição fala em lei complementar. Essa é a diferença, tá bom? Esse é o erro da questão. Muita sacanagem essa questão aqui por parte da banca Vunesp, tá bom? Trocar o nome da lei. Então ela sempre troca aqui, ó, avaliação periódica, perda. Ela coloca avaliação especial, mas ela fez muita sacanagem nessa questão. Vamos lá. Adquire estabilidade após 2 anos de efetivo exercício e após avaliação especial de desempenho por comissão especialmente constituída por esse fim? Está errado. Por quê? Você passa a adquirir a estabilidade após 3 anos. E quem está em estágio probatório ou quem pretende adquirir a estabilidade terá avaliação especial, tá bom?
Vamos lá, vamos lá. Alternativa C, estável ficará em disponibilidade em caso de extinção ou declaração de desnecessidade do cargo, com remuneração proporcional ao tempo de serviço até o adequado aproveitamento em outro cargo. A resposta aqui está perfeita, tá bom? Só para agregar valor aí ao seu conhecimento, a nossa Constituição fala que quem está em disponibilidade receberá remuneração proporcional ao tempo de serviço. Então, a Constituição é proporcional. O STF, na súmula 358, fala que quem está em disponibilidade recebe vencimentos integrais. Então nós temos aí essa discussão aí dentro do nosso doutrina, a jurisprudência e o texto da Constituição, tá bom? Então ela é a resposta certa. Alternativa D, após 3 anos de efetivo exercício, adquire estabilidade. Nada dispõe da Constituição sobre a necessidade de avaliação especial de desempenho. Contrário, não é isso? Então nós temos a avaliação especial para aquele que pretende adquirir a estabilidade ou está em estágio probatório. E quem já é definitivo, sujeito à perda do cargo na avaliação periódica, tá bom? Vamos lá. Alternativa E, estável, com demissão invalidada por sentença judicial, será reintegrado e eventual ocupante do cargo será reconduzido ao cargo de origem, com direito à indenização, aproveitando em outro cargo ou posto em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Tá certo que ele está te perguntando sobre a ótica da Constituição. Então, o erro é que a assertiva diz que tem direito à indenização, mas a nossa Constituição fala que ele não possui direito à indenização, tá bom? Esse é o erro. Então, isso nós temos aí a assertiva C. C de Charlie é a nossa resposta certa, tá bom? Questão muito legal aí, questão muito massa aí. Agora vamos lá. Próxima figura aqui para você, essa questão aqui, ela foge completamente dos padrões da banca, tá bom? É uma questão diferenciada, então bastante atenção nela aí. Vamos lá, dá uma olhadinha. 3 segundos para você ler. Vamos lá. Sobre o regime previdenciário dos servidores públicos, conforme a Constituição Federal, assinala a alternativa correta. Vamos lá. Há obrigatoriedade de fixação de critérios de idade e tempo de contribuição diferenciados para as categorias de agente penitenciário, agente socioeducativo e policiais. Na verdade, realmente existe, mas não é obrigatório. É uma faculdade. Então, poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federado. Idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria do ocupante de cargo de agente penitenciário ou do agente socioeducativo ou de policiais. Então, é uma faculdade, uma obrigação, como constou na questão. Vamos lá. Todos os servidores públicos ocupantes da categoria de magistério terão idade mínima para aposentadoria reduzida em 5 anos. Está errado também. Na verdade, não são todos os cargos de magistério, mas sim aquele que exerce magistério na educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E o prazo de aposentadoria de idade é 65, cai para 60, e 62 cai para 57 se for mulher, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Não há possibilidade de percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime próprio de previdência social. Tá errado, pode sim, pode acumular. Por exemplo, aqueles hipóteses onde você tem a possibilidade de acumular 2 cargos, 2 professor, um técnico ou científico, e outro de professor, ou 2 profissionais da área de saúde. Você pode acumular 2 aposentadorias, tá bom? Ressalvadas as aposentadorias decorrentes de cargos acumuláveis na forma dessa Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria a contar do regime próprio de previdência social, aplicando-se outras vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários estabelecidos no regime geral de previdência social. Vamos lá. A alternativa delta, há a possibilidade, mediante lei complementar, de categoria profissional de servidores profissionais estar sujeita integralmente a critérios diferenciados de idade e tempo de contribuição para a aposentadoria no caso de exposição a agente químico prejudiciais à saúde. Questão legal aqui, mas ela está errada. Eu não posso ter a categoria profissional beneficiário, mas são tão somente aquele que exerce com efetiva exposição a agente químico. Então, só o servidor que se encontra nessa circunstância, tá bom? Esse é o erro da nossa alternativa. Então, vamos lá.
a aplicabilidade do regime geral de previdência social, na alternativa E, aos agentes públicos ocupantes exclusivamente de cargo em comissão, declarados em lei de livre nomeação e exoneração, e aqueles ocupantes de outros cargos temporários, incluídos em mandado eletivo de emprego público. A assertiva está perfeita. A questão de número 49, alternativa E, eco, tá bom? Bastante cuidado aí, a questão de cobrou uma figura aí da aposentadoria, não é isso? A resposta é algo que já havia aparecido para você, mas a estrutura da questão cobrando os professores, agentes químicos, policiais, etc., ela é bem diferenciada aí na nossa realidade. Isso aí normalmente não aparece, mas não vem ao caso. Já apareceu, vamos embora para a próxima. Vamos lá, a questão de número 50. Muito legal também essa questão. 3 segundos aí para você ler ela. Sobre a estrutura do Poder Judiciário e respectiva jurisdição, assinale a alternativa correta à luz da previsão expressa do artigo 92 da Constituição Federal. Vamos lá. O artigo 92 ele traz para nós toda a estrutura judiciária, tá bom? São órgãos do judiciário, lembrando que o CNJ não exerce jurisdição, tá bom? O CNJ não pode aplicar o direito ao caso concreto, na verdade ele funciona como uma espécie de corregedoria da estrutura do judiciário, tanto que ele está do lado do STF, mas não vinculado a ele, mas fazendo parte dos órgãos do judiciário. Vamos lá, Supremo Tribunal Federal, Conselho Nacional de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais, Tribunais e Juízes do Trabalho, Tribunais e Juízes Eleitorais, Tribunais e Juízes Militares, Tribunais e Juízes dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. Vamos lá. O artigo 92, parágrafo 1º, ele faz o seguinte: o STF, o CNJ e os tribunais superiores têm sede na capital federal, Distrito Federal, Brasília. O STF e os tribunais superiores têm jurisdição em todo o território nacional, tá bom? Vamos lá agora. Eita, o professor já pôs a resposta aqui, me perdoe, tá bom? Finge que você não viu aqui, faltou um slide. Vamos lá. O Tribunal Federal de Recursos tem sede na capital federal e jurisdição para todo o território nacional? O Tribunal Federal de Recursos sequer existe, tá bom? Vamos à alternativa C. A Justiça de Paz está expressamente prevista no órgão do Poder Judiciário? Não, não está. O CNJ é considerado órgão do Poder Judiciário? Sim. Com sede e jurisdição equivalente aos tribunais regionais federais? Não, porque ele não exerce jurisdição. Alternativa E. Justiça desportiva é considerada órgão do Poder Judiciário, com autonomia e âmbito nacional de jurisdição. Então, na verdade, aqui ela é uma justiça importante, mas ela não é órgão do Poder Judiciário. Resposta certa, alternativa Bravo. O CNJ, os tribunais superiores, são considerados órgãos do Poder Judiciário e tem sede na capital federal. Perfeito aqui, perfeito, tá bom? Vamos lá, próxima e última questão de número 51. Assinale a alternativa correta, de acordo com a Constituição Federal. 3 segundos para você ler aí. Vamos lá? Dá uma olhadinha. Aqui tem um bizu muito legal, tá bom? O professor vai até escrever para você, ó, mp3.com. Meu, isso aqui cai toda a prova, ó, vou te mostrar, ó, mp3, tá bom? .com. Esse aqui é o bizu, tá bom? mp3, então daqui você vai ter o mp3, e aqui você vai ter o .com, tá bom? Meu, isso aqui cai toda a prova, tá bom? Vamos lá. Quem é cargo privativo de brasileiro nato? Ou seja, esses cargos não podem ser ocupados por brasileiros naturalizados, apenas e tão somente pelos brasileiros natos. Vamos lá. Quem são eles? Presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, cuidado com a pegadinha, eu posso ter deputado naturalizado, mas o presidente da Câmara dos Deputados é só o nato, tá bom? Presidente do Senado Federal, mesma coisa, eu posso ter senador naturalizado, mas o presidente do Senado tem que ser brasileiro nato. Ministros do STF, esses aqui são a linha sucessória do presidente. O presidente morreu, quem assume é o vice. Vice morreu, quem assume é o presidente da Câmara. Presidente da Câmara morreu, quem assume é o presidente do Senado. Presidente do Senado morreu, quem assume é o presidente do STF. E o com aqui, ó, os 3 últimos. Carreira de diplomata, só o diplomata tem que ser brasileiro nato, tá bom? O cônsul, por exemplo, não precisa. Oficial das Forças Armadas, lembrando que tem que ser nato. Aqui sobre os oficiais das Forças Armadas é mãe, Marinha, Aeronáutica e Exército. Só oficial.
que é alto escalão. Baixo escalão, que são os praças, pode ser nato ou naturalizado, tanto faz, tá bom? E ministro do Estado da Defesa. Só o ministro da Defesa. Ministro da Justiça, ministro da Economia, ministro da Saúde, ministro da Agricultura, qualquer outro ministro pode ser brasileiro nato ou naturalizado, tá bom? Questão muito legal para você responder essa questão. Artigo 12, inciso 1, a linha C, segunda parte, ele trata para nós da figura do reconhecimento do nacionalidade originária potestativa. Então, é a nacionalidade potestativa, essa é a expressão técnico-jurídica aí para ela. Vamos lá. São brasileiros natos, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Foi registrado no consulado ou na embaixada, é brasileiro nato, sem grandes problemas. Entretanto, nem todo mundo é registrado. Vamos lá. Na segunda parte, não foi registrado, mas ele vem a residir na República Federativa do Brasil. E opta, por isso potestativo, ele protesta, ele pede. Opta, a qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Então, ele opta pela nacionalidade brasileira, por isso potestativo, ele pede, tá bom? Vamos lá. Nossa questão aqui, ó. Brasileiro naturalizado pode ocupar cargo de ministro do STJ? Pode. Há vedação do acesso ao cargo de PGR ao brasileiro naturalizado? Não há vedação, porque o PGR pode ser brasileiro naturalizado. A vedação de acesso ao brasileiro naturalizado é restrita aos cargos eletivos federais, carreiras diplomáticas? Não, nós temos cargos de carreira também, por exemplo, aí os nossos oficiais, as Forças Armadas. O nascido no estrangeiro, filho de pai brasileiro, que vier a residir no Brasil ou PIT, depois de atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira, é considerado naturalizado? Não, é nato. E o brasileiro naturalizado pode ocupar cargo de ministro do Estado da Defesa? Naturalizado não, só o nato, tá bom? Diante disso, nossa resposta certa é a alternativa alfa. Muito legal aí essa questão, muito bacana aí, bastante reflexões para você, tá bom? Espero que você tenha gostado aí das nossas correções. Fazendo um panorama geral aí da nossa prova, ó, prova tipo 3, questão 45 alfa, 46 alfa, 47 bravo, 48 Charlie, 49 Eco, 50 Bravo, 51 Alfa, tá bom? Essas são aí as nossas assertivas. E o professor deixa aqui as suas redes sociais, ó, o meu canal do Instagram, basta você fotografar o QR Code. Nós temos aqui o canal do Telegram e temos também o nosso canal do Instagram, aí basta você acessar os três para adicionar e seguir o professor, beleza? Então agradeço aí a sua participação, sua paciência aí em acompanhar a correção do professor. Qualquer dúvida, o professor fica à sua disposição. Forte abraço! Tchau, tchau!